Bom dia, meninas. Tudo bem? Eu espero que estejam todas bem, que vocês estejam enfrentando esse momento difícil do nosso país da melhor forma possível. É, Diante de tudo isso, nós resolvemos gravar videoaulas para vocês, para deixarem vocês atualizadas, né? Tá lembrando os conteúdos que nós já vimos antes. Isso é importante para que a gente não perca a continuidade do curso. Eu trouxe para vocês hoje um assunto que nós vimos lá no começo das aulas, que são as características que um cuidador de idoso ele deve ter. O que ele deve ter quando ele entra a característica que ele deve ter quando ele entra dentro da casa do paciente. A primeira coisa que um cuidador de idoso ele deve ter ética profissional, né? Tudo que acontece dentro da casa do paciente fica dentro da casa do paciente. Nós nunca levamos isso para fora, seja dentro de uma instituição, seja dentro da casa, se vocês vão cuidar dele em casa mesmo, ou de repente dentro de um asilo, de um hospital de longa permanência, enfim, tudo o que acontece com o paciente fica com o paciente. Nós não devemos transferir, não devemos falar isso fora do nosso local de trabalho, né? Tudo que a gente vê lá fica lá. Isso é muito importante. Quando você se torna um cuidador de idoso, que de repente você vai cuidar dessa pessoa dentro da casa dela, você está invadindo a privacidade dela, né? Invadindo em termos, modo de falar. Mas assim, você tá ali entrando na privacidade dela. Então, o que é importante? Você entender que ela está na casa dela, que ela tem a liberdade dela, né? Que ela já tinha uma vida antes de você entrar ali. Então, tudo que você vê fica ali. É uma coisa muito íntima, cuidar de alguém no espaço em que ela mora, cuidar de alguém e ver toda a rotina pessoal dela. Por isso, a principal característica de um cuidador deve ser a ética. Tudo o que acontecer com o paciente fica na casa dele, fica na instituição que ele está. Sempre tem alguém que conhece alguém e que pega aquilo que você disse e transforma em outra coisa, ou seja, acaba virando fofoca. Então, tudo o que acontece fica dentro de casa, fica com vocês. Guardem para vocês, né? Nós não devemos replicar a vida do paciente fora do trabalho. Outra característica que um bom cuidador deve ter é saber ouvir o paciente. Muitas vezes o idoso, ele só quer conversar, ele só quer desabafar, né? A gente tem idoso que passa por momentos difíceis de depressão, de ansiedade, então ele só quer desabafar. Muitas vezes a família mora longe. A família mora longe, ele é viúvo ou ela é viúva, não tem ninguém para conversar e ela acaba usando você para isso, né? Para desabafar. Então, o que é importante? Que vocês ouçam, seja um bom ouvinte. Não, se pedir uma opinião, dê a sua opinião. Se a opinião não for pedida, só escute. Às vezes ele só quer chorar, ele só quer desabafar e ele nem quer que você diga nada. Então, seja um bom ouvinte. Respeite o paciente. Tenha empatia pelo paciente, né? O respeito que eu digo são em todas as situações. De repente você vai cuidar de um paciente que tem Alzheimer, por exemplo. O paciente que ele tem Alzheimer, ele fala coisas indevidas, ele às vezes agride o cuidador ou o familiar, mas ele não sabe o que está fazendo. Então aí cabe a nós respeitar esse paciente, cabe a nós entender que ele não está fazendo aquilo porque ele quer, ele está fazendo aquilo por consequência da doença. Então, respeitar, ter empatia, ter amor mesmo, né, pelo cuidado, pelo esse paciente.
Ele não sabe o que está fazendo. Ele às vezes agride, xinga e ele não sabe o que está fazendo. Nós não podemos levar isso para um lado pessoal. Existem pessoas que levam para o lado pessoal, ele me xingou, ele nem sabe o que está fazendo. Então, assim, é importante vocês terem empatia pela doença do paciente e não levar isso em consideração. Ter respeito mesmo pela situação que essa pessoa está vivendo. Outra característica é a postura. A postura em todos os aspectos. A postura no se vestir, a postura no se comportar dentro da casa dos outros. Como eu já disse, a gente precisa entender que lá não é a nossa casa, que é a casa do nosso paciente, que é a casa de outra pessoa. Então você deve se vestir e se comportar da mesma forma quando você vai visitar alguém na casa dela. Você não chega lá abrindo geladeira, né, de qualquer forma, nem vai vestida de qualquer forma. Quando você se torna um cuidador é a mesma coisa. Não é porque você está ali todos os dias que você vai, né, criar uma certa intimidade até a ponto do outro se sentir invadido. As coisas têm que funcionar como se fosse realmente uma empresa, como se você estivesse trabalhando dentro de uma empresa. Então, assim, respeite a casa das pessoas, né? Vá com uma roupa. Geralmente a gente fala do branco, porque o branco causa uma aparência de limpeza, de paz, né? O branco ele traz paz. Então, assim, se você puder ir de branco, é o melhor. Vá de branco, vá uniformizada, sempre mantenha uma postura de limpeza mesmo, cabelos presos, né? Nada de cabelo esvoaçante, deixa aí os penteados para quando você for fazer um passeio, mas mantenha sempre os cabelos presos, as roupas limpas, né? E se possível o branco. E postura, né, gente? Postura na hora de comer, postura na hora de conversar, postura na hora de ter que mexer em algo dentro da casa do paciente. É muito importante não mexer em nada que o paciente não permita. O idoso ele tem ciúmes das suas coisas, né? A gente conhece um monte de idoso que coloca aquela coisinha ali e quer que a coisinha que ele colocou fique ali, né? As coisinhas fiquem ali, tudo fique ali. O que é importante? A gente aprender isso. Não mexa nas coisas se ele não der autorização. Mantenha a casa, mantenha suas roupas, mantenha tudo da forma que ele gosta, que ele deseja. A gente precisa respeitar a independência e as vontades desse paciente. Se ele quer vestir determinada roupa, ok. Se não for prejudicá-lo, ok. Se ele quer comer determinado tipo de comida, se não for prejudicá-lo, tudo certo, né? Nós não nos tornamos babás. Nós nos tornamos cuidadores de idosos, né? São adultos idosos, mas são adultos, não são crianças. Então é muito importante a gente saber respeitar isso. Às vezes a gente confunde e acha que ele é idoso, então ele perde o direito de escolha. Não, ele não perde o direito de escolha. A nossa obrigação é respeitar, é auxiliar, deixar as coisas claras, ajudar. De repente chega uma correspondência e ele não está entendendo, então é importante que você ajude ele a entender isso. Ir a uma consulta médica, acompanhá-lo, ir ao supermercado, de repente ele já não enxerga mais direito para ver preço, para ler o rótulo das coisas. Isso é importante. Porém, nós não mandamos no paciente, nós auxiliamos o paciente. Então tem que ter sempre isso em mente. Nós auxiliamos o paciente, nós não mandamos no paciente. O direito de escolha é dele, ele vai viver a vida dele como ele desejar. A gente só auxilia, né? A gente só torna as coisas mais fáceis para ele. Outra coisa, a gente tem que ter
como eu disse, a empatia, né? Ser sensível à doença dessa pessoa. Tomar cuidado com a forma que vai falar, tomar cuidado com a forma que vai pegar, de repente encaminhar para um banho, ter cuidado. Muitas vezes, dependendo da doença que ele tem, ele sente dor, né? Sermos delicados, na verdade, essa é a palavra, né? A gente precisa ser delicado, não pegar de qualquer forma, não tratar de qualquer forma. Dependendo da doença, ele está mais sensível, até psicologicamente. Então a gente tem que ter essa empatia, essa delicadeza. Sempre que vocês forem trabalhar para uma pessoa, para um idoso que tem um determinado tipo de doença, pesquise sobre essa doença. É importante você saber as alterações que essa doença traz, para que você fique por dentro daquela situação e você saiba como agir, né? É aquela coisa, sempre estudando. Então, assim, pesquise sobre a patologia que o paciente tem. Isso é muito importante para vocês estarem por dentro da situação. Tenho um filme que eu vou deixar para vocês, que é bem interessante. Eu acredito que até alguns de vocês já assistiram, mas eu vou pedir para que vocês assistam novamente, que se chama Os Intocáveis, né, que conta bem esse processo de como o rapaz ele se tornou um cuidador de idoso sendo inexperiente. E ele erra e acerta, né? Então eu vou deixar aqui o nome do filme para vocês verem, se chama Os Intocáveis, como eu já falei. Então vocês assistam e eu quero que vocês, baseado no filme, que vocês tragam para mim 3 erros e 3 acertos desse cuidador de idoso. Vocês vão ver que tudo isso que eu tô falando se encaixa no filme, né? Aonde ele errou e aonde ele acertou. Na questão do estudar, na questão do se aprimorar, na questão de não se envolver pessoalmente na vida do paciente, na questão de ter ética profissional. Então, assim, assistam um filme, me tragam 3 erros e 3 acertos. Se vocês acharem mais, pode trazer, fiquem à vontade, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção no filme, nessa relação entre cuidador e paciente, tá certo? Fiquem com Deus. Qualquer coisa vocês me mandem mensagem no WhatsApp, né? Nós temos aí o grupo nosso do cuidador de idoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Fiquem com Deus, bom filme, aproveitem a quarentena, tá? Se vocês quiserem me mandarem alguma pergunta, vocês podem estar mandando a pergunta no WhatsApp, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima.